Ou seja, o desempenho do Vasco é horroroso. E se pegarmos o recorte das 4 vitórias consecutivas, era completamente diferente. Porque o recorte do Vasco da Gama nas 4 vitórias consecutivas eram de 11 gols marcados e 3 gols sofridos. O Vasco ele sai da água para o vinho, de fato. O Vasco muda, e muda muito. E não é normal essa mudança tão negativa que o Vasco da Gama vem sofrendo. Ela passa por insistências do técnico Fernando Diniz, principalmente nas suas escolhas. A escolha principal delas de Pablo Verratti. Ontem, mais uma vez contra o Grêmio, assim como foi contra a equipe do Botafogo, o Fernando Diniz insiste em Pablo Verratti no time titular. E se a gente olha os números desse argentino, fica assim, frustrante olhar para um Vasco e ver o Diniz ainda contando com Pablo Verratti no seu time. O Vasco com o Verratti, nos últimos 20 jogos, viu seu centroavante marcando 6 gols. Não podemos aceitar um centroavante em 20 jogos ter apenas 6 gols marcados. Isso não existe. Não existe. Se fosse um centroavante que pelo menos ajudasse em outras funções do campo, era de se entender. Se fosse um centroavante que soubesse fazer um facão, que desse alguma assistência, que ajudasse na recomposição, ok. Mas o Verratti não é esse centroavante. O Verratti tem como única valência marcar gols. E se o Verratti não marca gols, ele de nada serve para o Vasco. E são 6 gols em 20 jogos, sendo que desses 6 gols, 3 são de pênalti, que qualquer outro jogador poderia fazer. Ou seja, nos últimos 20 jogos, são 3 gols de bola rolando. Isso é um absurdo. Se pegarmos a uso de comparação, Ryan, nos últimos 7 jogos, atuando exatamente na função de Verratti como centroavante, são 5 gols e 1 assistência. Não existe. Não tem comparação. Não existe o menor cabimento. E eu falo de ontem, e eu falo da partida contra também o São Paulo, contra o Botafogo no Newton, não tem o menor cabimento tirar o melhor centroavante do Vasco e um dos melhores centroavantes do Brasil, que é o Ryan, da posição que ele marcou 5 gols nos 7 jogos em que atuou na função, para colocar um jogador em má fase e em declínio físico, que é o Pablo Verratti. Não tem como. E exatamente essas insistências do Fernando Diniz, assim como também, é claro, a queda de rendimento do Vasco de uma forma geral, fazem com que hoje o clima do Diniz dentro do Vasco não seja bom. A informação, amigo vascaíno do jornal O Dia, é que essa má fase agravou-se nas últimas semanas e a pressão para o técnico Fernando Diniz aumentou. O clima hoje é de preocupação dentro de São Januário, tá? Informação, amigo vascaíno, é que diante dessa sequência de jogos, 4 partidas sem pontuar, um desempenho ofensivo que preocupa, que eu já trouxe aqui a vocês, hoje, nesse momento, o time do técnico Fernando Diniz vem mostrando fragilidade, tanto na criação quanto na fase defensiva, ou seja, hoje o técnico Fernando Diniz está sendo cobrado internamente. Ainda conta com respaldo esse dado muito pelo presidente Pedrinho e pelo diretor técnico Felipe. Mas a pressão que há sobre ele aumenta a cada rodada, cresce a cada jogo e não poderia ser diferente. Respaldo há, mas com esse desempenho, com essa atuação, não tem respaldo que salve a cabeça do técnico no comando da equipe. O clima é muito ruim nos bastidores da colina histórica. Um Vasco mal, um Vasco que não atua, um Vasco que não desempenha, um Vasco que não consegue jogar. E é completamente preocupante. Sabendo disso, hoje sim, o clima é de pressão e a demissão, amigo vascaíno, ela pode acontecer. Não hoje, não amanhã, mas dependendo. Se essa fase continuar ruim desse jeito, pode ter certeza, amigo vascaíno, que eu, sinceramente, não sei se o técnico Fernando Diniz vai durar até as semifinais da Copa do Brasil. Você concorda com isso? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, amigo, pelo menos trazer uma notícia boa, né? Nessa tarde de quinta-feira, nesse feriado de conta. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.